Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a esta análise detalhada sobre os concursos públicos para o cargo de auxiliar de desenvolvimento infantil, o famoso ADI. Hoje a nossa ideia aqui é destrinchar o caminho exato para alcançar aquela tão sonhada estabilidade financeira e, claro, uma carreira super gratificante no serviço público. Para quem busca uma oportunidade de ouro na área da educação, com editais pipocando em várias prefeituras, entender a fundo o que esse cargo exige e como a prova funciona é literalmente o primeiro passo para a aprovação. Então, vamos direto ao ponto. O nosso roteiro hoje está bem dinâmico e vai passar por 6 pontos essenciais. A gente vai falar sobre o cargo de ADI em si, a remuneração e os benefícios, o que realmente cai na prova, o peso gigantesco dos conhecimentos específicos, algumas estratégias de estudo ativo e, para fechar, preparação prática e foco. Ponto número 1. O cargo de ADI. Afinal de contas, o que faz um auxiliar de desenvolvimento infantil? Bom, esse é o profissional que atua ali na linha de frente, dando suporte direto às atividades pedagógicas e aos cuidados básicos das crianças dentro do ambiente escolar, na maioria das vezes em creches ou escolas de educação infantil. O grande foco aqui é apoiar o desenvolvimento da garotada na primeira infância, ou seja, desde os primeiros meses de vida até uns 5 ou 6 aninhos. E olha, é super importante deixar claro que o papel do ADI não é ficar lidando com burocracia administrativa da escola, tá? O trabalho é na sala de aula mesmo, no dia a dia, lado a lado com os professores e os alunos. A rotina prática é bem intensa e muito recompensadora. Envolve desde aquele auxílio essencial na alimentação, na higiene, na escovação dos pequenos, até o acompanhamento em brincadeiras e atividades pedagógicas direcionadas. O AD está sempre lá para apoiar o professor titular, ajudando a manter o ambiente organizado e, acima de tudo, seguro. Tudo isso para garantir que o desenvolvimento social, motor e emocional das crianças aconteça da melhor maneira possível. Como os próprios manuais de educação apontam, é um trabalho de pura parceria e de respeito às regras da instituição, sempre estimulando a autonomia das crianças, mas claro, sem atropelar o que o educador principal planejou. Vamos ao ponto número 2, remuneração e benefícios. A parte que todo mundo quer saber, né? Uma das coisas que mais atrai os candidatos é justamente a média salarial inicial. E geralmente essa remuneração base costuma variar entre R$ 1.800 a R$ 3.500. Só para trazer dados bem palpáveis para a nossa conversa, editais super recentes como o da Prefeitura de Mauá, por exemplo, vieram com vencimentos na casa dos R$ 2.377 para uma jornada de 33 horas semanais. Já em Mococa, o salário base ficou girando em torno de R$ 2.150 para 40 horas. E quer saber a melhor parte? Essas prefeituras costumam abrir dezenas de vagas imediatas, além de formar cadastro de reserva. Isso aumenta e muito as chances de uma convocação rápida. Mas olha só, o salário base é só a pontinha do iceberg. Ao assumir o cargo, a contratação geralmente é feita pelo regime estatutário. E o que isso quer dizer? Quer dizer estabilidade real no emprego depois do estágio probatório. Além disso, tem benefícios que pesam bastante no fim do mês, como vale alimentação e vale transporte, que em algumas cidades somam mais de R$ 600 no pacote. Sem falar nos planos de carreira com progressão, aqueles períodos maravilhosos de recesso escolar e jornadas de trabalho bem justas, de 33 a 40 horas semanais. É, sem dúvida, uma base super sólida para quem quer planejar o futuro com tranquilidade. Indo agora para o ponto 3, o que cai na prova? Como é que as bancas organizadoras, tipo a IBM, a Avança SP e a Indepac, costumam montar essa prova? Tem um padrão bem clássico aqui. A estrutura para a ADI passa basicamente por 4 grandes pilares. Temos a língua portuguesa, que exige bastante interpretação de texto e aquela gramática normativa de sempre. A matemática, focando muito em operações básicas, juros simples, porcentagens e raciocínio lógico. Os conhecimentos gerais, que abordam atualidades e muitas vezes a história do próprio município, e, claro, a cereja do bolo, que são os conhecimentos específicos, reunindo a base pedagógica e toda a legislação ligada ao cargo. E já que tocamos nos conhecimentos específicos, dá uma olhada nesse detalhamento da tabela. Isso aqui é um verdadeiro mapa da mina para quem quer aprovação. É totalmente indispensável dominar o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, com um foco enorme nos direitos fundamentais e na proteção. Também tem a LDB, que dita as diretrizes e bases da educação nacional. Outro assunto quente são os manuais de primeiros socorros no ambiente escolar, que cobram muita coisa sobre prevenção de acidentes e cuidados em casos de convulsões febris, por exemplo. Por fim, o desenvolvimento infantil em si, para entender direitinho as fases motoras e cognitivas ali na faixa de 0 a 5 anos. O pessoal das bancas adora cobrar situações práticas envolvendo exatamente esses temas. Ponto 4. O peso dos específicos.
Gente, prestem muita atenção nisso aqui, porque esse é o ponto crucial que define a classificação final. Analisando os editais mais recentes, a gente percebe um padrão gigantesco. As questões de conhecimentos específicos quase sempre têm peso 2. Para entender isso na prática, pensa o seguinte: numa prova de 60 pontos, 20 questõezinhas específicas podem valer absurdos 40 pontos no total. Enquanto isso, português e matemática, mesmo tendo um volume grande de questões, geralmente tem peso 1. O recado é claro: errar uma questão específica custa o dobro. A prova é decidida na esmagadora maioria das vezes no domínio dessa parte pedagógica e legislativa. E aí vem aquela pergunta que não quer calar. Como é que se domina essas questões de peso duplo de um jeito realmente eficiente, principalmente quando o tempo está super curto até a data da prova e aquele edital parece que não acaba mais? Bom, antes de eu revelar o grande segredo para gabaritar essas questões que valem o dobro, um aviso rapidinho. Por favor, não se esqueça de curtir o vídeo e seguir o canal. É a melhor maneira de garantir que nenhuma dica de ouro e nenhuma análise de provas e questões passe desapercebida por aí. O apoio da nossa audiência é fundamental para continuarmos trazendo esse nível de detalhe bacana. Vamos para o ponto 5. Estratégias de estudo ativo. Olha só, o erro mais clássico de quem está se preparando é focar toda a energia no chamado estudo passivo, que é o quê? É ficar lendo aqueles PDFs gigantescos que dão sono ou maratonar horas e horas de videoaulas teóricas que consomem um tempo que, vamos ser sinceros, simplesmente não existe nessa reta final. O foco agora precisa estar 100% no estudo ativo. A chave do sucesso é resolver e analisar questões comentadas e de preferência da própria banca examinadora do concurso que está na sua mira. É exatamente a aplicação prática que vai garantir que a matéria grude na cabeça de vez. A lógica do estudo ativo funciona em 3 passos bem fáceis de aplicar. Primeiro passo: identifica-se a banca, tipo uma IBEM ou Avança SP da vida, para sacar qual é o estilo de cobrança deles. Eles usam textão? Cobram lei seca? Pedem estudo de caso? O segundo passo é praticar massivamente fazendo as questões anteriores comentadas. E o terceiro passo, que é de longe o mais importante, é analisar cada alternativa. Descobrir por que uma alternativa está errada tem o mesmo valor de achar a resposta certa, sabia? É isso que treina o cérebro para não escorregar naquelas pegadinhas clássicas. Finalmente, ponto 6. Preparação prática e foco. Para amarrar tudo isso, vamos relembrar os verdadeiros pulos do gato desse concurso. É sempre bom ter em mente que a escolaridade exigida pode variar bastante. Muitos editais pedem só o ensino médio completo, enquanto outros podem exigir a formação em magistério. O ECA, como a gente já viu, é presença VIP na prova, não tem como fugir. As bancas adoram inventar situações hipotéticas focadas na rotina escolar de verdade para testar o bom senso e o conhecimento técnico. E para alívio geral da nação, os cargos de ADI normalmente não cobram aquele teste de aptidão física, o famoso TAF. A avaliação costuma ser estritamente objetiva ou, em alguns raros casos, rola uma provinha de títulos. E, para fechar essa estratégia vencedora com chave de ouro, tem uma frase dos especialistas em concursos que resume tudo perfeitamente. O melhor método é a preparação através de questões para gerar familiaridade com a forma que a banca cobre o conteúdo. Fazendo isso, quando chegar aquele domingão da prova, o caderno de questões não vai ser nenhum bicho-papão, mas sim um formato super familiar e que já foi treinado à exaustão. E agora, atenção máxima a esse recado final. Se o candidato quiser receber orientações de estudo e provas recentes do cargo Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, o AD, para treinar e entender na prática o que deve priorizar no estudo, é só entrar em contato com a Foca na Vaga pelo WhatsApp. O link está disponível na descrição do vídeo. Esse é exatamente o material certo para dar aquela alavancada na quantidade de acertos. O panorama está traçado e o caminho das pedras para conseguir aprovação e a sonhada estabilidade no serviço público nunca esteve tão claro. A grande reflexão que fica para nossa audiência agora é: qual vai ser o próximo passo ativo para transformar esse objetivo de carreira numa realidade palpável? Muito obrigado pela companhia ao longo de toda essa nossa análise de hoje. Continuem firmes no propósito, bons estudos e até a próxima!